Olá meus amigos, meus queridos irmãos do canal Retorno da Glória, graça e também paz a todos vocês da parte do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo e também que a presença do Espírito Santo habite no coração de cada um de vocês. Amém? Bom meus amigos, hoje eu quero fazer uma pequena meditação com vocês baseada em 2 versículos que estão lá no livro de Romanos e com certeza esse é um assunto muito sério, principalmente para nós que nos denominamos remanescentes da profecia. Também eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, refletissem nessas palavras e se vocês se enxergarem na situação que eu vou apresentar nesse vídeo, não fiquem desanimados por sua situação espiritual, mas lembre-se que 50 dias antes dos discípulos receberem a plenitude do Espírito Santo, eles ainda estavam disputando quem iria ser o maior no reino de Deus e eles ainda não tinham passado por uma verdadeira conversão, embora já estivessem ao lado de Jesus por cerca de 3 anos e meio. Então, meus amigos, em vez de desanimarem, lembre-se que aquele que em pouco tempo verdadeiramente converteu o coração daqueles discípulos que estavam ali no cenáculo, em pouco tempo ele também pode transformar a vida de cada um de nós quando, é claro, com ele colaborarmos. E está escrito: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Irmãos, todo aquele que se une à igreja remanescente, mas que não se une ao Senhor da igreja dos últimos dias, mais cedo ou mais tarde, eles revelarão o seu verdadeiro caráter, o qual se assemelha ao caráter das virgens nécias. Porque, embora eles fazem, sim, parte do povo remanescente, e embora muitos deles até mesmo tenham um profundo conhecimento teológico, as suas obras não condizem com a verdadeira fé. E como está escrito, pelos seus frutos os conhecereis. Infelizmente, meus irmãos, mesmo dentro do povo que professa guardar a lei de Deus, a piedade, a temperança, a paciência, a bondade, o amor e as demais virtudes do caráter de Jesus não aparecem na vida deles. E em vez de produzirem frutos para a glória de Deus, muitos de nós só produzimos espinhos que acabam afastando da verdade presente muitos que poderiam abraçar a nossa fé. E por causa disso, o nosso Deus é desonrado perante o mundo por tais professos adventistas. E, na verdade, meus queridos, Satanás, ele sabe que essas pessoas são os seus próprios agentes dentro da igreja e ele se utiliza dessa classe de falsos remanescentes para serem uma pedra de tropeço para aqueles que não creem na verdade presente e também esses são uma grande prova para aqueles que estão na igreja e querem viver toda a sã doutrina. E falando a respeito dessas pessoas em nosso meio, o Espírito de Profecia diz assim: que contas terão que prestar no dia do acerto final os que professam guardar os mandamentos de Deus, ao passo que a sua vida contradiz a crença que têm, porque não produzem os preciosos frutos. Amigos, muitos de nós ficamos espantados e também horrorizados quando ouvimos falar de alguma grande transgressão que foi cometida por um dos nossos irmãos. E muitas vezes estamos prontos a julgá-los e também condená-los. Mas esses que se escandalizam com os grandes pecados, eles são levados a considerar os pecados menores como algo de pouca importância e também de pouca consequência na vida deles. Contudo, esses pequenos pecados estão destruindo a vida espiritual de muitos de nós. Esses pequenos pecados estão levando muitos a caminharem no caminho largo, o qual leva à morte eterna. Amigos, o verdadeiro remanescente dos últimos dias, ele vai procurar imitar a vida de Cristo em seus pormenores. E o amor que ele sente por Cristo vai levá-lo então a buscar a cada dia mais e mais o poder do Espírito Santo para que a sua obediência à santa lei seja perfeita. O verdadeiro remanescente, ele não vai procurar desculpas para dizer que Deus nos aceita do jeito que somos e que será misericordioso para com aqueles que são faltosos, mas eles se lembrarão do que está escrito a respeito dos 144 mil. E eles vão lutar dia e noite em oração com Deus, lhe pedindo mais e mais santidade, a fim de que sejam imaculados, irrepreensíveis diante do grande eu sou.
O verdadeiro remanescente, meus queridos, ele sentirá ódio pelo pecado e ele pedirá constantemente que Deus sonde o seu coração e mostre quais são as suas falhas de caráter, para que ele as possa, pela graça de Cristo, vencê-las todas. Essa pessoa vai ser extremamente zelosa de boas obras. E também, como Jó, esse cristão, ele vai procurar constantemente se desviar do mal. Ele vai refrear a sua língua e, em vez de negar a cruz de Cristo diante dos homens com receio, talvez, de ser ridicularizado, o verdadeiro remanescente vai exaltar a cruz e vai se alegrar, como Paulo, na loucura de Deus. Meus queridos, busquemos hoje, com todas as nossas forças, a presença do nosso Deus. Nós devemos aprender a lutar com o Senhor em oração, em favor de uma vida cada dia mais santa. Devemos aprender a lutar com Deus em oração para que Ele nos encha o coração de amor, alegria, paz, longanimidade, misericórdia, humildade e de todos os atributos do caráter de Cristo. Deus está mais disposto a nos dar o seu Espírito do que os pais estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Portanto, tomemos hoje nossa decisão de sermos verdadeiramente remanescentes, que pela fé no poder de Cristo guardarão todos os mandamentos de Deus. Amém? E agora eu convido vocês a me acompanharem nessa pequena oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos perdoe as transgressões e nos purifique de toda a contaminação do pecado. Dai-nos, Pai, forças para vencermos a carne, o diabo e o mundo e que muito em breve estejamos para sempre em Sua santa presença. E isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, se esse vídeo falou aí ao seu coração, não esqueça então de deixar o seu like e fazer o seu comentário para que o YouTube venha a divulgar essa mensagem para mais pessoas. E se vocês desejam participar de um gigante projeto de evangelização no sistema prisional maranhense, então faça sua doação para efetuar a compra de 6.000 livros que serão distribuídos agora, no mês de maio, para os presidiários de lá, ok? E as informações sobre o projeto e também os dados para doação, eles vão estar logo aqui abaixo na descrição desse vídeo e também na tela final. Então, um grande abraço a todos e até a próxima!